Olá, pessoal. Então, dando continuidade, depois que a glicose foi convertida em duas moléculas de ácido pirúvico, eu falei para vocês que ela pode passar por três processos diferentes, tá? A bactéria pode fazer esses três processos diferentes. O primeiro deles, pessoal, é a fermentação, que é o que a gente ouve falar, os processos de fermentação que os micro-organismos fazem, né? Então, esse processo de fermentação, pessoal, é a decomposição que essas bactérias fazem de carboidratos de maneira independente de oxigênio, tá? Então, ele vai utilizar esse ácido pirúvico que foi formado aqui a partir da glicose, lá no processo de glicólise, e não precisa de oxigênio. Ele vai converter esse ácido pirúvico em um outro tipo de componente. Nesse caso, está representado o ácido lático, tá? Então, as bactérias fermentadoras, um dos componentes que ela pode produzir é o ácido lático. Se vocês repararem aqui, ó, essa reação é importante porque ela vai converter uma molécula de NH2, ou seja, NH2 é aquela molécula que é o carrinho que carrega elétron, vai liberar esse elétron e ela vai ser convertida agora numa molécula de NAD, NAD+, certo? Então, ela volta lá para a reação de glicose para carregar, para pegar mais passageiros, para pegar mais elétrons, tudo bem? Então, a fermentação, existem alguns tipos de fermentação, tá? Tem a fermentação alcoólica, que produz o álcool, tem a homolática, que produz o ácido lático, a acética, que produz o ácido acético, que é o nosso vinagre, e assim por diante. Então, dependendo do tipo da bactéria, ela faz um tipo de fermentação de acordo com as características que ela possui. Tudo bem? Esse foi o primeiro, então, pessoal. O segundo caminho que essa glicose, essas duas moléculas de ácido pirúvico pode tomar é através da respiração aeróbica, ou seja, a respiração que utiliza oxigênio. E aí ela é chamada de ciclo de Krebs. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre ciclo de Krebs, tá? Então, ele é um processo oxidativo, ele transfere energia do ácido pirúvico para formar duas moléculas diferentes. Ele pode formar o NADH e pode formar o FADH2. Lembra que eu falei do carrinho? Então, a função desse ciclo de Krebs, dessa respiração principal, é formar NADH e FADH2. Por quê? Lá no final, esse carrinho vai carregar, então, esses elétrons até o destino. O destino é a cadeia de transporte de elétrons. O que essa cadeia de transporte de elétrons faz? Ela pega esses elétrons que foram transportados por esses carrinhos, pelo NADH e FADH2, e vai converter esses elétrons em energia, em ATP. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Cada molécula de NADH, ela carrega, olha só, quantos? 3 elétrons. Então, ela tem 3 passageiros, tá? 3 elétrons. O FADH2, ele é um pouco mais limitado. Cada molécula de FADH2 vai carregar 2 elétrons. Tudo bem? Se a gente olhar, pessoal, aqui nessa imagem à direita do slide, deixa eu ir aqui para o cantinho. Essa imagem à direita, pessoal, então nós temos o processo de glicólise, então uma glicose deu origem a 2 ácidos pirúvicos. Nesse processo já teve a produção de 2 ATPs diretamente e 2 NADH2, né? Então, se cada NADH carrega 3 elétrons, aqui já vai estar carregando 6 elétrons, porque são 2 moléculas de NADH, tá? Depois, a conversão do ácido pirúvico numa outra molécula que é chamada de acetil-CoA. 2 moléculas de acetil-CoA. Esse processo vai formar também mais 2 NADH. Cada NADH carregando 3 elétrons. Tudo bem? Agora, a gente vai ter o ciclo de Krebs. E durante esse ciclo de Krebs é quando as moléculas de acetil-CoA elas passam por diversas reações químicas. Essas trocas, essas reações químicas vão levar à formação de 6 NADH e 2 FADH2, tá? Então, cada FADH2 carrega 2 elétrons. Se a gente juntar um total disso, dá 10 NADH
e 2 FADH2 que foi produzido aqui no final. Agora, esse monte de carrinho, esses transportadores de elétrons, vão lá para a cadeia de transporte de elétrons para a produção de ATP. Bom, então, cada elétron vai levar à produção, então, de um ATP. No final das contas, vamos ter 34 ATPs sendo formados e mais 2 que vieram lá dos outros processos. Ao final de tudo, durante a respiração aeróbica, porque utiliza o oxigênio aqui nessa cadeia transportadora de elétrons, no final a gente tem 38 ATPs sendo formados. Professora, mas dá para produzir sem oxigênio que não seja no processo de fermentação? Sim. Lembra que a gente viu que existe a respiração anaeróbia? A respiração anaeróbia, ela acontece a respiração, então utiliza energia, mas quem vai fazer essa transformação em energia não vai ser o oxigênio, tá? Então, na respiração anaeróbia, o aceptor final para conversão de elétrons em ATP pode ser um sulfato, pode ser o nitrato ou pode ser o dióxido de carbono, CO2. Então, aqui um exemplo de respiração anaeróbia, a bactéria utiliza uma molécula de glicose, 4 moléculas de nitrato. Então, ao invés de estar utilizando aqui o oxigênio, vai usar o nitrato. E aí, essa reação química que as bactérias fazem vai produzir gás carbônico, vai produzir água, nitrogênio e vai produzir energia, que é na forma de ATP. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as 3 formas de transformação dos nossos ácidos pirúvicos que originaram da nossa glicose. Então, é isso que a bactéria vai fazer. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Talvez essa parte de respiração aeróbica seja um pouquinho complicada. Tentem fazer uma relação e entender por que lá no final são 38 ATPs. Vamos conversando aqui no fórum para a gente entender certinho. Coloca isso no papel, faz comentários, façam anotações. E essa foi a primeira parte da nossa aula. Tudo bom? A gente continua no próximo vídeo e a gente vai começar a falar sobre uma bactéria, um gênero de bactérias que vai ser de grande interesse para odontologia. Tudo bem? Espero vocês então no próximo vídeo, pessoal.